Nós vamos continuar com a nossa aula de hoje, que é continuação do conteúdo passado, que nós estávamos falando sobre o livro de geografia de vocês. Na página 15 do nosso livro, vocês vão encontrar um novo conteúdo, que é o Estado e suas funções. Antes, vamos relembrar um pouquinho o que é essa figura na aula passada. A gente vai ter o povo, para a gente entender um pouquinho o que é a nação. A nação seria o quê? O povo, um povo junto com a sua cultura, com a sua nacionalidade, tudo aquilo que carrega de tradição, de cultura, mais o território, que é a parte física deste povo onde ele vive. Isso tudo vai formar o quê? Uma nação, tá? Então a nação, ela tem uma identidade. Ela tem uma característica, né, que é formada pelo povo, pela cultura, mais o território, tá? Até aí tudo bem, né? Então, falando aqui um pouquinho a respeito desse... Continuando então com este assunto, nós vamos ver então agora que o povo, mais a cultura, mais o território vai ser formado a nação, tá? A nação... Vamos juntar agora a nação mais o governo. O governo com as suas leis, com seus dirigentes, ele vai formar o quê? Um Estado-nação, tá? O Estado-nação, ele é constituído pelo país, que é o território, né? Que é o aspecto físico, mais o Estado, que seriam os aspectos políticos. Então, vamos entender um pouquinho agora o que seria o Estado. O Estado, ele é diferente, olha, presta atenção nessa palavra, Estado com letra maiúscula e Estado com letra minúscula, tá? São bem diferentes, apesar de são palavras escritas iguais, né? Mas nós temos o Estado com letra maiúscula, e que é o que nós vamos falar, explicar agora, e temos o Estado com letra minúscula. Esse Estado com letra minúscula, vamos pensar no Brasil. Nós temos o Estado de Goiás, o Estado de Minas Gerais, nós temos o Estado da Bahia. O que seria isso? Seria o mesmo que uma unidade federativa, tá? Do nosso país. Então, o nosso país é dividido em estados, né? Em unidades federativas, estados com letra minúscula. Esse Estado maiúsculo, nós vamos agora ver que esse Estado, ele tem 3 elementos básicos que para formar o Estado. Que seria, ele é formado pelo território, pelo governo e pelo povo. O território, na aula passada, nós estudamos um pouquinho a respeito de território. Mas vocês vão ver aqui, ó. Primeiro vamos ver o que seria a classificação aqui do conceito de Estado. O conceito de Estado, ele é jurídico. O objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir a ordem interna, assegurar a soberania na ordem internacional, elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça. Essa é uma obrigação, um objetivo do Estado. Só que o Estado, antes de ser formado, a gente tem que entender um pouquinho o que vem a ser esses 3 elementos básicos. O povo, o território e o governo. O povo nós já sabemos que é o conjunto de cidadãos de um país, né? São as pessoas que vivem aqui judicialmente, que seguem as leis, tudo certinho, né? O território, imagina aí que a área é delimitada sobre a posse de um indivíduo ou de uma coletividade. No nosso caso, o território aqui do nosso país, do Brasil, que seria a parte física dele. Esse território, ele tem tanto a parte física como a parte de... Quando a gente pensa no território, a gente pensa na questão do poder, que existe um poder. Que poder é esse? No caso aqui do Estado, será o poder exercido pelo governo. Que no Estado, o governo, ele tem o poder de administrar, né? Tem as suas lideranças nesse poder, e ele administra todas as coisas, as relações em relação ao Estado, tudo que está direcionado ao Estado, tá? Mas quando eu pergunto para você,
Eu, professora Rosana, sou funcionária do Estado ou sou funcionária do governo? No texto de vocês, na página 15 do nosso livro, vocês vão ver a diferença entre Estado e governo. Eu sou funcionária pública, sou funcionária do Estado, tá? Eu não sou funcionária do governo, porque o governo, ele é passageiro, ele vai passar. Olha para vocês verem. A gente hoje tem um governo, né? Bolsonaro é o nosso presidente. Em Goiás a gente tem o nosso governador. Em Formosa a gente tem o nosso prefeito. Então todas essas instâncias aí, tanto municipal, estadual e federal, isso passa. Logo passa, esses governadores passam, todos esses que estão aí no governo, na administração do Estado maior, eles passam, né? Eles vão passar, tá? E vai surgir outras pessoas que vão estar aí governando no lugar desse que estão. Então, o governo, ele é transitório, ele passa. Só que o Estado não. O Estado, ele fica, ele continua. Então, precisa de pessoas para poder governar, para poder trabalhar no lugar de cada um, tá? Continuando aqui, nós vamos ver então que o Estado é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, ocupando um território definido, normalmente onde a lei máxima é uma Constituição escrita e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna quanto externamente. O Estado precisa de um governo, precisa de pessoas para poder dirigir tudo isso daqui, tá? Ele é uma instituição organizada politicamente. Então, ele é um conjunto de instituições que formam a organização política e administrativa de um povo ou nação. Por exemplo, o governo, as forças armadas, os estados, as escolas públicas, as prisões, os tribunais, a polícia, os postos de saúde. Tudo isso daí são organizações político-administrativas do Estado, né? Então, se a gente for pensar bem, o Estado é o mesmo que poder público e governo é somente a cúpula, ou seja, a parte que dirige o Estado, tá? Em outras palavras, nós vamos ver, por exemplo, que o Estado ele é mais amplo, ele engloba todos os setores do nível público, como federal, estadual e municipal, como eu falei para vocês, né? A gente tem escolas públicas, temos a delegacia, a polícia, todas fazem parte do Estado, mas elas não fazem parte do governo. Como eu falei, o governo passa, o Estado não. Ele está aí e precisa de gerenciamento. Então, o governo ele só vai gerenciar o Estado, tá? No livro de vocês, é bem aqui na página que eu vou abrir aqui para vocês. Ó, na página 16, nós vamos ver também que todos os funcionários públicos, escriturários, médicos, de postos de saúde, né, os garis, o próprio presidente da República, eles são trabalhadores do Estado, tá? São trabalhadores do Estado. Então, eu sou trabalhadora do Estado, tá? E todos são servidores do Estado, ou melhor, da sociedade, pois a principal função do Estado é servir à sociedade, promovendo a lei, a ordem, a organização, oferecendo serviços básicos para a população, tudo aquilo que a população precisa, o Estado precisa fornecer, tá? Então, a palavra Estado, em outro significado, ela pode ter um outro significado como indicar o Estado com letra minúscula, ele vai indicar as divisões de um país, tá? Por exemplo, a gente tem Brasil, igual eu falei para você, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, são estados, são unidades federativas, então são com Estado com letra minúscula. Já o Estado
Se eu pensar no Brasil, ele seria então chamado um Estado federal ou Estado nacional, tá? Então ele já recebe uma outra denominação aí que seria com a letra maiúscula, certo? Essa aula a gente vai tirar as dúvidas na nossa web de hoje, tá? Então deixo aí para que vocês possam ler. Não deixem de pesquisar, não deixem de ler o nosso livro, fazer as atividades e postar tudo certinho, as atividades na plataforma. Aguardo vocês. Beijo.